Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos. Essa é a nossa aula 5, pessoal. E antes de entrar no assunto da aula de hoje, preciso lembrar para vocês, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito dos nossos cursos de informática para concurso. Bem, pessoal, hoje o assunto dessa aula é falar sobre 4 termos que hoje em dia começaram a aparecer muito nas provas de concurso. A diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência em relação, claro, aos sistemas de informação. Então vamos entender isso bem a partir de agora, inclusive montei essa piramidezinha para vocês. Vamos começar com a ideia de dados. Pois bem, pessoal, quando a gente fala de sistemas de informação, dados são correspondências de algum atributo, de alguma característica ou ainda uma propriedade, mas que sozinho não tem significado. Vou repetir a ideia, ó. Dados sozinhos, a princípio, não têm significado. Alguém me perguntaria, então, eu poderia dizer que os dados eles devem estar aí em algum contexto? Bem, vamos ver isso mais tarde, mas por enquanto não. Por enquanto, quando eu digo que eu tenho dados, eu estou dizendo que eu tenho apenas atributos, características, mas que sozinho não tem significado nenhum. Eles podem ser representados por coleções de símbolos que geralmente carecem de uma estrutura, carecem de um contexto necessário para que se possa então interpretar esses dados e entender esses dados, certo? Então vamos tentar imaginar dados no seu estado bruto. Vou dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Se eu colocar agora na tela aí para vocês, 151118889, são dados. Percebe que eu estou colocando aí dados que a princípio sozinhos, sem contexto, não tem significado, quer dizer, estão num estado bruto. Agora, olha só o que eu vou contar para vocês. Pega essa ideia desses dados que eu acabei de colocar aí, certo? Pega essa ideia, guarda isso na memória, que eu já vou informar agora como é interessante esse estudo. Acompanha. O próximo passo depois dos dados, observa, é a informação. Agora nós vamos entender o que é a informação. A informação, pessoal, nada mais é do que um conjunto de dados que estão presentes em um determinado contexto. Percebe que os dados sozinhos são os dados do seu estado bruto, não tem contexto, não tem significado. Mas quando eu pego um conjunto de dados e aplico a esse conjunto de dados um determinado contexto, carregado de significados e ainda entregue a uma determinada pessoa adequada, isso nós chamamos de informação. Informação, na verdade, então, é um conjunto de dados presente em um determinado contexto e normalmente ainda com uma estrutura, quer dizer, carregado de significados. Vamos verificar isso naquele exemplo, certo? Pega comigo a ideia. Se eu pegar esses números que eu passei para vocês ali, 151118889, isso são dados, sozinhos, no seu estado bruto, sem contexto, sem um significado. Mas se agora eu pegar e indicar para vocês um contexto, quer ver? Ó? Eu tenho esses dados e nesse momento eu vou indicar um contexto para esses dados. Professor, que contexto é esse? Observa comigo, eu vou dizer o seguinte sobre esses dados. É uma data. Quer dizer, eu acabei agora, nesse exato momento, quando eu disse é uma data, eu estou dando contexto para esses dados. Se agora eu disse que esses dados correspondem a uma data, então eu estou dando um contexto para esse conjunto de dados, estou carregando isso de significado e provavelmente vocês olhando esses dados e sabendo agora que é uma data, vocês vão provavelmente colocar algumas barrinhas ali, ó, como eu acabei de fazer, e vão observar que então, se isso é uma data, deve ser o dia 15 de 11 de 1889. Percebe que quando eu dei uma estrutura para esses dados, que são aquelas barrinhas, e ainda indiquei para vocês que isso era uma data,
imediatamente isso se transformou em uma informação. Quer dizer, aqueles dados que a princípio não tinham estrutura, não tinham um contexto, quando eu apliquei uma estrutura e um contexto, apliquei uma estrutura com aquelas barrinhas e indiquei um contexto dizendo que era uma data, imediatamente isso passou a ser uma informação. Que informação é essa? Que é a data do dia 15/11 de 1889. Olha que interessante isso. Apliquei uma estrutura, dei um contexto e aqueles dados se transformam agora em informação. Aquele conjunto de dados se transformam em informação porque tem estrutura e tem contexto. E eu vou continuar a nossa ideia da nossa pirâmide, pessoal, porque o próximo passo depois da informação é o conhecimento. E agora nós vamos entender o conhecimento, por que ele está como próximo passo aí depois da informação. Vem comigo entendendo sempre a parte teórica primeiro, certo? Então, nos sistemas de informação, o conhecimento é uma propriedade subjetiva e inerente a quem analisa os dados ou as informações. E mais, consideramos conhecimento simplesmente como o fato, a condição de conhecer algo com familiaridade adquirida por meio de experiência ou associação. Vamos entender melhor como é que a gente chega no conhecimento através de um conjunto de informações. Como é que um conjunto de informações pode se transformar em conhecimento? Vou mostrar para vocês naquele exemplo. Lembra que a gente tinha os dados, que aí eu disse para vocês que esses dados eram correspondentes a uma data, disse que tinha uma estrutura, e aí alguém pegou e me disse o seguinte: olha, dia 15 de novembro de 1889 foi a proclamação da República aqui no Brasil. Foi a proclamação da República que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. E ainda essa pessoa me lembrou, e inclusive, dia 15 de novembro, todo ano aqui no Brasil, é feriado, justamente para referenciar a data do dia 15 de novembro de 1889, que foi a proclamação da República. E aí eu pergunto para vocês, olha só o que eu vou perguntar agora para vocês. Nesse momento que eu avaliei essa data, e aí entendi que essa data, 15 de novembro de 1889, foi a proclamação da República no Brasil. E ainda lembrei que no Brasil, dia 15 de novembro, todo ano, é feriado. Pessoal, isso é conhecimento. Eu peguei um conjunto de informações, essa data, peguei a ideia de que foi a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, juntei esse conjunto de informações e aí obtive o conhecimento, que nesse caso é a indicação que no Brasil, dia 15 de novembro todo ano é feriado. Isso é conhecimento. Agora, quem é que tem esse conhecimento? Vou voltar lá na parte teórica. Conhecer algo com familiaridade adquirida por meio de experiência ou associação. Como é que eu adquiri esse conhecimento de que 15 de novembro é feriado, de acordo com as minhas experiências de nascido aqui no Brasil e morador do Brasil ao longo de todos esses anos, observando que dia 15 de novembro é feriado? Quer dizer, de acordo com as minhas experiências adquiridas de brasileiro, de morador do Brasil, eu adquiri um determinado conhecimento, de acordo com essas experiências, usando a informação. Então quer dizer que o conhecimento, ele chega de acordo com um conjunto de informações que a determinada pessoa, aqui nesse caso Rodrigo, foi juntando ao longo dos anos, no meu caso, né, nesse caso específico, e entendendo e traduzindo aquela informação, que antes simplesmente dizer 15/11 de 1889 indicando que é uma data, isso é só uma informação. No momento que eu digo que essa data foi a data da proclamação da República no Brasil e que no Brasil todo ano 15 de novembro é feriado, isso é conhecimento. Quer dizer, eu estou usando um conjunto de informações para adquirir conhecimento, certo? Mas, pessoal, nós temos mais um passo nessa história, que é a ideia da inteligência, que está lá no topo da nossa pirâmide. E a inteligência, pessoal, a grosso modo, nada mais é do que usar o conhecimento para resolver algum problema.
Então, inteligência é saber resolver problemas utilizando o conhecimento que possui, ou também poder resolver problemas novos usando adaptações a esse conhecimento. Mas, basicamente, nós podemos dizer que a ideia de inteligência é utilizar o conhecimento para resolver problemas. Isso é inteligência. Vamos a um exemplo pegando aquela nossa historinha. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem lá a ideia de 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Quem nasceu no Brasil e vive no Brasil há muitos anos, ou quem não nasceu, mas sabe, tem conhecimento sobre história, entende isso como conhecimento, que no Brasil é feriado, 15 de novembro de 1889 foi a proclamação da República, tudo isso bonitinho, né? Beleza, então estamos com um conhecimento aqui na nossa cabeça. Mas vamos imaginar uma seguinte situação, que eu trabalho numa empresa e que nessa empresa é uma empresa que contrata pessoas para trabalhar ao redor do mundo inteiro. E essa empresa que eu trabalho acabou de contratar um espanhol que veio aqui para o Brasil. Tá ali, ó, esse é o meu colega de trabalho, o espanhol que veio trabalhar no Brasil há uma semana. Faz apenas uma semana que ele está trabalhando no Brasil e é meu companheiro aqui na empresa que eu trabalho, certo? E, claro, durante esse trabalho nós temos que entregar vários relatórios para os nossos chefes. E aí, temos que entregar um relatório que nós estamos realizando agora muito importante para o nosso chefe. E esse espanhol que está uma semana só morando no Brasil, ele disse o seguinte, olha, vamos entregar o relatório para o chefe avaliar no dia 15 de novembro. Olha o que ele disse, esse espanhol me deu como ideia, ele disse, ó, vamos entregar esse nosso relatório para o chefe avaliar no dia 15 de novembro. Pessoal, ele não sabe que 15 de novembro, ele é espanhol, está aqui no Brasil e não sabia, ele não sabe que 15 de novembro no Brasil é feriado. E aí o que eu disse para ele imediatamente quando ele me largou essa? Eu falei, opa, nós temos um problema aqui para resolver. Nós não podemos entregar esse relatório para o chefe no dia 15 de novembro. E ele perguntou, ora, por que não pode entregar no dia 15 de novembro? Eu falei, porque aqui no Brasil, 15 de novembro é feriado, que é justamente comemoração da proclamação da República, que aconteceu lá em 15 de novembro de 1889. Quer dizer, eu estou usando o meu conhecimento para dizer para ele que nós não podemos entregar nessa data o relatório, porque nós corremos o risco do chefe, já que é feriado, estar de folga, e a gente incomodar o chefe justamente no feriado. E aí imagina o chefe chegando lá, agora só o que me falta, esses dois me incomodarem no feriado para entregar esse relatório para que eu faça análise. Pelo amor de Deus, quer dizer, aí nós corremos o risco aqui, nós temos um problemão, corremos um risco de deixar o chefe muito brabo porque ele está lá descansando no feriado. E aí então, como é que eu resolvi esse problema? Então, de acordo com o conhecimento que eu tenho, que o espanhol não tinha, e que o meu colega espanhol não tinha, eu vou resolver esse problema. Aí eu vou dizer, não, peraí, não podemos entregar esse relatório no dia 15 de novembro, que é feriado, vai incomodar o chefe. Então vamos entregar isso no próximo dia útil. E aí o espanhol me respondeu, ok, então vamos agendar para o próximo dia útil, então entregar esse relatório. Quer dizer, eu usei o meu conhecimento de que dia 15 de novembro no Brasil é feriado para resolver um problema. Isso é inteligência. Inteligência é resolver problemas usando conhecimento. E por que o espanhol não usou o conhecimento para resolver esse problema? Porque ele, na verdade, não tinha esse conhecimento. Como ele não tinha o conhecimento de que 15 de novembro era feriado, ele estava prestes a incorrer num grande problema e eu evitei esse problema, eu resolvi esse problema usando o conhecimento que eu tinha. Por isso, nós chamamos de inteligência, usar o conhecimento para resolver problemas. Bem, alguém deve estar nesse momento me perguntando o seguinte, pois bem, professor, mas como isso cai em questões de provas de concurso, que é sempre o nosso grande interesse aqui? Então vamos lá, vamos ver a questão número 1 sobre esse assunto, acompanha comigo. Com relação a dado, informação, conhecimento e inteligência, julgue o item que se segue. Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado de informação?
Olha que interessante, pessoal. Quando a gente falou dado a princípio está no estado bruto, né? Mas quando os dados estão inseridos em um determinado contexto, esses dados passam a ser considerados informação. Portanto, está certíssimo o que o CESP-Sebrasp indicou. Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado informação, como no exemplo que eu dei daqueles números aleatórios que eram só dados. Quando eu indiquei um contexto dizendo é uma data, passou a ser dia 15 de novembro de 1889. Quer dizer que aqueles dados com um contexto se transformaram em uma informação. E é justamente o que o CESP-Sebrasp bem colocou aqui. Um dado que está inserido em um contexto pode ser denominado de informação. Perfeitamente certo essa questão. Vamos lá para a nossa questão número 2 desse assunto, acompanha comigo. Os conceitos de dados, informação e conhecimento são de grande importância no contexto de sistemas de informação. Sobre eles é correto afirmar que, letra A, não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. Letra B, a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Letra C, a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento. Letra D, o processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas os dados brutos. E a letra E, os dados consistem do conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista. E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Qual alternativa é correta? Vou dizer para vocês e depois eu faço as erradas também, mas sem dúvida nenhuma a correta aqui é a nossa letra B. Porque a letra B de Brasil disse que a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. É exatamente isso. Quando nós pegamos os dados que são no seu estado bruto e aplicamos algum significado nesses dados, aplicamos um contexto, uma estrutura, um significado, esses dados passam a ser considerados informação. Por isso, nessa questão do FCC, perfeito, a informação é obtida acrescentando-se significado aos dados. Quando a gente acrescenta significado, contexto ou estrutura aos dados, pronto, aí nós temos informação. Por que as outras estão erradas? A letra A indicou, não são necessários os dados para que se obtenha o conhecimento. Errado, pessoal, porque dados se transformam em informação e informação se transforma em conhecimento. E usar o conhecimento para resolver problemas é a inteligência. Então, sim, são necessários dados para que se obtenha o conhecimento. Letra A está errado. A letra C, a informação é obtida a partir do conceito de conhecimento. Não, pessoal, ao contrário. O conhecimento é que é obtido a partir da informação. Nós primeiro temos os dados, passamos a ter a informação, e a informação é que se transforma em conhecimento. Né? Através da minha experiência é que eu transformo o conhecimento, a informação em conhecimento. Errado a letra C. A letra D, o processo de tomada de decisão em um sistema de informação tem por base apenas dados brutos. Errado, pessoal. O processo de tomada de decisão tem como base essa sequência de dados que se transformam em informação, informação que se transforma em conhecimento e aí é interessante porque a partir do conhecimento nós vamos utilizar esse conhecimento para tomar decisões inteligentes. Porque usar o conhecimento para resolver problemas é inteligência. Então, no processo de tomada de decisão, nós vamos usar sim o conhecimento para tomar decisões inteligentes. Letra E. Os dados consistem do conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista. Pessoal, está errado. Na verdade, os dados dão base à informação que dá base ao conhecimento e que, usando o conhecimento para resolver problemas, temos a inteligência. Então, na verdade, quando os dados consistem do conhecimento analisado, nós vamos dizer o contrário. Nós vamos dizer que a inteligência consiste de conhecimento analisado sob diferentes pontos de vista para resolver problemas. Errado a letra E. A única certa, a B de Brasil aqui, onde dizia lá que a informação é obtida acrescentando significado aos dados. Beleza, pessoal, vamos para a questão número 3. Acompanha comigo. A questão diz assim: na área de gestão do conhecimento se estabelecem diferenças entre dado, informação e conhecimento. Assinale a alternativa correta. A.
Informação é um conjunto de dados não compartilháveis. B. Dado é informação organizada com valor e significado para o destinatário. Letra C. A informação é a classe mais elementar básica de descrição de dados. Letra D. O conhecimento é a classe de informações registradas em um sistema. E a letra E. O conhecimento é obtido a partir de dados e informações. Pessoal, de acordo com o que a gente entendeu aqui, qual dessas alternativas é a correta? Sem dúvida nenhuma, nossa letra E de Equador. Por quê? A letra E disse que o conhecimento é obtido a partir de dados e informações. Lembra a lógica que eu ensinei para vocês? Dados brutos. Dados num contexto se transformam em informações. Informações se transformam em conhecimento de acordo com a minha experiência. Então ele diz, o conhecimento é obtido a partir de dados e informações. Essa é a lógica, dados, informações e conhecimento. É o que a gente viu na nossa pirâmide, lembra? Dados, informações e conhecimento. Quer dizer, o conhecimento então é obtido a partir de dados e informações que se transformam em conhecimento e que o conhecimento em si é utilizado num patamar mais alto para resolver problemas, que é o que a gente chama de inteligência, né? Ali a letra A estava errada porque disse informação é um conjunto de dados não compartilháveis. Não, pessoal, informação pode ser dado a ideia de conjunto de dados dentro de um contexto, com algum significado, uma estrutura. A letra B botou dado é informação organizada com valor e significado para o destinatário. Não, a informação, pessoal, é que são os dados organizados com o significado, né? A letra C, a informação é a classe mais elementar básica de descrição dos dados. Não, isso é os próprios dados. E a letra D, o conhecimento é a classe de informações registradas em um sistema. Não, o conhecimento nada mais é do que um grupo de informações, um conjunto de informações que, através da experiência, ou vamos dizer assim, da experiência e da interação de um determinado usuário, uma determinada pessoa, é que se transforma em conhecimento. Então, conhecimento é um conjunto de informações que, de acordo com a minha experiência, passa a ter aquele conhecimento. E a letra E, o conhecimento é obtido a partir de dados e informações, está perfeito, a gente viu, a partir da sequência dados e informações se constrói o conhecimento, se usa o conhecimento para resolver problemas, que é a inteligência. E de Equador está corretíssima. Vamos agora, pessoal, para uma nova parte que eu faço agora nessa nova série de aulas aqui que nós estamos fazendo no canal. Eu tenho essa parte onde a gente já viu o conteúdo, já vimos a parte de conteúdo, já vimos questões sobre o conteúdo, e essa terceira parte é descobrir algumas respostas que as bancas dão como certo para esse conteúdo que a gente está visualizando. Então vamos agora para a partezinha aqui do nosso vídeo, que é respostas em algumas bancas sobre dados, informação, conhecimento e inteligência. Vamos pegar aqui primeiro a banca FUMARC, que disse o seguinte: sobre conceitos e definições de dados e informações no contexto de sistemas de informação, analise as seguintes afirmativas. E aí, entre várias, uma delas, uma que estava certa, era esse item 1 falando sobre dados. Vamos ver o que a banca FUMARC falou sobre dados. Dados se referem a uma descrição elementar de coisas, eventos, atividades e transações que são registrados, classificados e armazenados, mas não são organizados para transmitir significados específicos. Perfeito, isso são dados, porque se tiver significado, aí é informação. Dados sozinhos, brutos, não têm significado. Um conjunto de dados com significado, aí já é informação, né? Perfeito, vamos lá agora para a banca Access, que fez também questões sobre esse assunto e fez isso em uma de suas questões. Olha só, com relação à gestão e tecnologia da informação e do conhecimento, ela disse o seguinte sobre conhecimento. Conhecimento é a informação processada e transformada em experiência pelo indivíduo. Lembra que eu disse que a ideia do conhecimento é usar a informação e a experiência. Quando eu uso informação e a experiência daquele indivíduo, isso se transforma em conhecimento. É a capacidade que o processamento da informação adicionado ao repertório individual oferece ao indivíduo para ele agir e prever o resultado dessa ação. Tá aí o conceito de conhecimento da banca
Access, também interessante aí para o nosso entendimento, né? E agora vamos ver o CESP Sebrasp também trazendo uma informação importante em suas questões. Olha só o que disse o CESP Sebrasp a respeito de gestão de informação e do conhecimento. Num dado momento ele fala sobre conhecimento e diz: conhecer ou conhecimento, né, é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as de forma a gerar mais conhecimento. Isso é interessante, porque quando a gente fala do conhecimento, a gente entende que o conhecimento é o processo aí de compreender diversas informações de acordo, claro, com a experiência do usuário. Mas é interessante também saber que combinando conhecimento, nós podemos gerar mais conhecimento, né? E usar tudo isso para resolver problemas que, como eu disse, é a inteligência. Beleza, agora vamos para o que disse a banca IESES sobre esse assunto. Referente ao conceito de informação, é correto afirmar. Diz assim o IESES numa das suas questões, disse como certo na alternativa A o seguinte: é um conjunto de dados com determinado significado, porque quando eu aplico significado, quando eu aplico contexto, quando eu aplico estrutura aos dados, eu tenho informação, né? Então, informação é conjunto de dados com determinado significado, ou seja, que reduz a incerteza a respeito de algo ou que permite o conhecimento a respeito de algo. É legal isso porque ele deu os dois pontos da informação. A informação está entre os dados e o conhecimento, né? Dados sem significado são só dados, com significado são informação. E aí ele diz: usar a informação permite o conhecimento a respeito de algo, claro, porque quando eu uso informação e uso a minha experiência, eu consigo chegar ao conhecimento a respeito de algo, que é o que ele deu. Então ele deu a parte de trás da informação, que são os dados, que é quando não tem significado, e aí disse, quando tem informação é um conjunto de dados com significado. Perfeito. E ainda disse que essa informação pode ou permite, como ele diz ali, o conhecimento a respeito de algo. E é verdade, a informação permite se chegar ao conhecimento. Como? Como é que a informação eu chego no conhecimento? Quando eu processo essa informação com alguma experiência, eu chego ao conhecimento a respeito de algo, como bem descreve ali essa letra A de América da banca IESES. Beleza, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, acessa lá. Realmente os nossos cursos de informática para concursos estão sensacionais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Acessa lá, não esquece, veonconcurso.com.br. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!